Vamos entrar numa seara um pouco mais complexa, que aí a coisa fica mais legal, que eu acho que vale a pena a gente falar. Nós temos algumas decisões recentes, STJ, juízes de primeira instância, até mesmo em tribunais, que têm trazido uma jurisprudência interessante para nós. No ano passado, 2019, nós tivemos duas decisões muito próximas que trouxeram ali um entendimento legal. Eu vou te contar as duas histórias. A primeira foi o seguinte, os dois foi de caminhoneiro, tá? Foi em relação a caminhoneiro. No primeiro, o caminhoneiro passando numa rodovia. Não sei se vocês, né, já repararam, às vezes a gente está na rodovia da mínima. Às vezes as concessionárias eles colocam tipo um posto de descanso. Eles colocam ali um cantinho para o caminhoneiro poder parar o caminhão dele ali, dar uma descansada, dar uma relaxada e tal. Só que assim, convenhamos, a concessionária faz isso como um plus. Né? Ela não está oferecendo aquilo porque está no contrato, que é a obrigação dela, não. Ela faz aquilo como um plus para o cara. Então o cara que está usando a rodovia, ele tem o direito de parar naquele posto ali, dar uma descansada, tomar um café, tomar uma água, depende do lugar. O que aconteceu? Um caminhoneiro parou, foi ali dar uma descansada, quando voltou, viu que o caminhão tinha sumido. O caminhão foi furtado. Roubado não, porque não houve violência, nem grave ameaça, então ele foi furtado. O cara entrou com a ação de responsabilização contra quem? A concessionária, que é quem representa o Estado. Perfeito. Não ganhou. Por que não? Porque ele entrou dizendo o quê? Houve ali uma omissão, né, no controle, na fiscalização, na proteção do bem e tem que responsabilizar a concessionária. Só que o que o STJ falou, e esse entendimento tem que estar na tua cabeça. Esse tipo de atividade não está relacionada com a atividade fim, a atividade para a qual a concessionária foi contratada. Então ela não pode se responsabilizar pelo que ela não tem que fazer. Ela colocou aquilo ali como um plus, né? Foi um benefício, como diziam os amigos meus, um plus a mais, para você ver como é que é bom mesmo. Então é um benefício para o pessoal. Isso não quer dizer que há responsabilização. Então, entendimento já muito bem pacificado. Você só pode realmente responsabilizar, principalmente concessionárias, quando efetivamente o dano resultar de uma atividade do contrato. Se for algo fora do contrato, aí você tenta outros meios, vai para a responsabilidade privada, sei lá. Aí vai ter que mostrar dolo ou culpa, é um pouco mais chato. Segunda situação também com o caminhoneiro. Aí foi o diferente. O caminhão passou numa balança e a balança detectou que o caminhão estava acima do peso permitido. Então o agente público foi lá, pegou o cara, falou, para o caminhão aqui e vamos lá dentro para poder fazer a autuação aí do teu erro, parceiro. Vamos registrar. Foi, quando voltou, o caminhoneiro descobriu que o caminhão dele havia sido furtado. Mas não levaram o caminhão. Entraram, roubaram um monte de coisa de dentro, inclusive alguns equipamentos, e foi embora. Cabe responsabilidade do Estado nesse caso? Cabe. Cabe, porque foi o Estado que exerceu ali aquele controle. Por conta disso, o caminhoneiro teve que se retirar para receber ali a devida advertência e até mesmo uma multa. E daquilo ali resultou o dano causado ao terceiro, né, usuário no caso da rodovia. Então, houve ali efetivamente uma responsabilidade do Estado. Então percebe como é que foi interessante que foram dois julgamentos muito próximos. E os dois com a mesma história. A diferença é que um era atividade fim e no outro não. Em um se afastou e no outro não se afastou a responsabilidade. Tá? Mais recentemente, nós tivemos uma situação interessante, salvo engano da minha parte, foi no Rio de Janeiro. Foi Rio ou São Paulo, não lembro agora. Um dos grandes estados nossos aí. Um cara entrou com um pedido junto à prefeitura para poder instalar ali um comércio de fogos de artifício. Perfeito? Fez o pedido e a prefeitura tinha que fiscalizar. A questão é que a prefeitura não fiscalizou. A prefeitura não apareceu lá para poder dar um aval. Passaram 24 horas que eles deram de prazo, não apareceu. O que o cara fez? Inteligentemente, instalou o comércio. Claro, pô, se a prefeitura não veio reclamar, então é porque tá tudo bem. Instalou o comércio. Tá lá, beleza, colocou lá os fogos de artifício, deixou bonitinho. Infelizmente, o local onde ele instalou um comércio, na verdade, tinham vários outros apartamentos e casinhas no entorno. A loja do cara veio a explodir, causando dano a diversas pessoas, inclusive danos físicos sérios. Não me lembro de ter morte na história, porque a história também não está toda contada no processo, mas houve um prejuízo bonito para umas pessoas ali. O que o cara alegou? Aí que entra a loucura toda. Ele entrou com responsabilidade, porque ele também sofreu um dano, né, no apartamento dele, contra o Estado. Porque ele dizia o quê? Não,
Eu entrei com um pedido. O Estado que foi omisso em realizar a fiscalização. Esse que é o problema. Você tem que entender que a omissão da fiscalização só acontece quando você tem um fato concreto para fiscalizar. Enquanto o cara foi lá, pediu autorização, o Estado não concedeu a autorização ou foi silente, não se mexeu, foi omisso. Eu não tenho um fato para fiscalizar. Então, se o cara veio pedir autorização, montar um comércio, eu não falei nada, ou neguei, poderia ter negado, e o cara monta a si mesmo, não há um fato a ser fiscalizado. Porque no registro da prefeitura, aquele comércio não existe. Então, o que aconteceu? Foi afastado completamente a responsabilidade do Estado. Por quê? Porque não basta só a omissão. Tem que mostrar que essa omissão é relacionada a um fato de verdade. Então foi interessante essa jogada, porque o cara foi esperto, né? Não só ele, tá? A Associação de Moradores também entrou com ação contra o Estado. Não tem nada disso, vai dormir. Até porque a prefeitura simplesmente não autorizou nada. Então como é que você vai dizer que o cara tem que pagar uma coisa que ela não autorizou ou fiscalizar alguma coisa que para ela não existe? Então olha só, cuidado na sua prova, que tem que estar muito claro que o contrato está firmado e o Estado não fiscalizou, que a prestação foi contratada, mas o Estado não fiscalizou, que a autorização foi dada e o Estado não fiscalizou. O restaurante estava funcionando já com a autorização do Estado e o Estado não fiscalizou. Isso que me interessa. Agora, você falar, não, eu pedi, mas o Estado não falou nada, eu achei que estava liberado. Não se esqueça que o silêncio da administração pública não tem efeito nenhum. Para nós, do direito administrativo, o silêncio não tem efeito nenhum. Até temos uma lei de 2019 que trouxe ali o silêncio positivo em alguns casos, mas de regra, para nós, o silêncio não tem efeito nenhum. Não estamos nem aí, tá? Então foi uma situação interessante também, que nos faz pensar no seguinte, cara, a gente está tendo muita situação de responsabilidade em que está sendo mal aplicada a interpretação do sistema, né? Isso em vários processos. É aí que o examinador se cresce. Que ele pega uma decisão dessa e cria uma questão em cima desse pensamento. O cara que pediu uma autorização, mas que não tem, mas mesmo assim ele diz que não foi. Por quê? Porque ele sabe que você vai procurar omissão de fiscalização, para já marcar ali responsabilidade. Eu tenho falado muito isso. Não vai, eu tenho feito muitas lives de resolução de questão no YouTube, não vai para a prova pensando assim, porra, é o cara. Não vai pensando assim não, irmão. Vai para a prova tranquilo, sangue nos olhos não funciona com a gente. Porque está tendo muita questão ultimamente em que não cabe responsabilidade, não cabe improbidade administrativa, não houve nenhum erro, não houve fraude. Só que você já vai, seu professor vai na tua cabeça assim, o Estado não presta, a administração é capeta, tem que responsabilizar sempre. E você chega na prova, doido para marcar ali alguma coisa que vá prejudicar o Estado. Então, vamos deixar um pouquinho de lado o nosso ódio pelas coisas, né, e vamos analisar as questões como elas são. Tá? Então, não basta ser uma atividade oferecida pela concessionária, tem que ter relação com o contrato. Né? O meu contrato é para cuidar da via. Se eu coloquei ali um banquinho para você sentar e descansar, eu estou sendo bonzinho, parceiro. Eu não tenho obrigação nenhuma disso. Então é importante você saber esses pequenos detalhes. Tá?